Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Eu quero oferecer agora uma sugestão de livros para que você possa aprender o grego bíblico, que é o chamado grego koiné. Eu comecei particularmente com duas obras específicas, esta aqui, no tempo de seminário, Noções do Grego Bíblico, de Lourenço Stélio Rega. Esta versão está na fase ampliada, existe, com mais exercícios, com mais conteúdo, e você vai se dar muito bem mesmo, caso você queira iniciar com esta obra. A que eu tenho aqui é a quarta edição, mas como eu disse, tem a versão ampliada e com muito mais teor, recurso, inclusive, inclusive, como digo assim, atividade de exercícios para que você possa realmente instrumentalizar o grego bíblico. Este livro, do Lourenço Stélio Rega, ele trabalha os 8 casos, né, do grego. Eu, particularmente, comecei com 8, faço a análise gramatical, sintática, tudinho, com base nesses 8 casos. Mas existe um outro sistema que, para alguns, seria o mais simples, mas para quem quer conhecer e tem essa obra, não precisa deixar de lado. Pelo contrário, estuda, aprende os 8 casos e, desta forma, você automaticamente já vai conhecer aqueles 5 casos, porque está incluso. O mais importante é você fazer todas as atividades e entender que você não aprende uma língua, que é uma língua morta, como o grego koiné, apenas através de uma ação, vou dizer assim, de boa vontade. Tem que ter mais do que vontade. É preciso tomar uma decisão, fazer uma escolha e se dedicar através da dedicação, do esforço, de estabelecer meta, de ter uma disciplina para que você possa fazer uma lição por vez. Se você der um passo de cada vez, você vai ter resultado satisfatório, mas é um trabalho, vou dizer assim, constante. A grande dificuldade é que algumas pessoas começam o grego bíblico, começa e para. Começa e fica cheio de curiosidades, que começa a fazer indagações, indagações, e não se atém para a proposta da obra em questão. Paralelamente a este livro, eu posso sugerir, e vou dizer aqui que, para mim, é muito importante. Esse daqui é uma obra mais antiga do Taylor, do William Carey Taylor, mas é uma introdução ao estudo do Novo Testamento. A grande vantagem dele é que, além de ter um conteúdo muito rico, na segunda parte, eu vou mostrar aqui para você, vai ter um estudo de vocábulo, isso mesmo, estudo de vocábulo. Eu vou ver aqui para que você possa se situar e ver aonde se encontra. A partir, deixa eu ver, aqui também vai trabalhar com os 8 casos e depois vai começar a fazer exercícios de estudo dos vocábulos. Eu quero apenas mostrar para você como é que se dá esse estudo de vocábulos. Só para ter uma ideia, esses estudos de vocábulos aqui são muito interessantes, é muito bom, porque você vai aprender muita coisa, vai te dar muita referência, muita informação. Então, é uma obra para você utilizar, vou dizer assim, para a vida toda, ou seja, para você sempre tê-la como fonte de consulta. Até por causa de que, dentro da língua grega, muitas pessoas falam coisas que não são procedentes, tipo, o amor agape é um amor tipo especial, já o amor filéu é um amor diferenciado daquele. Sendo que quando você vai
e analisa os estudiosos, os gramáticos, você vai observar, inclusive lendo textos do Novo Testamento, que o agape e filéu, como amor, eles são colocados como sinônimos, são termos intercambiáveis, ou seja, vai alternando dentro daquela questão do texto que está sendo produzido. E quando você vai para o texto grego, eu tenho aqui a versão NA 27, por exemplo, quando você vai para o texto grego, você vai observar e ver com seus próprios olhos que estes vocábulos, de fato, não têm essa diferenciação conforme alguns dizem. E existe muita, mas muita coisa dita de vocábulos gregos que, quando você olha para o Novo Testamento, da forma que foi empregado, não tem nada a ver. Por isso, a gente não pode ser que nem um papagaio, ouvir uma coisa e sair repetindo. A gente precisa ir para o texto grego. E você pode ter, seja esse texto na versão NA 28, tem um aqui, só para que você tenha uma ideia, um outro texto que é no Testamento interlinear. Para você que está aprendendo agora, eu sugiro que primeiro se lide com os elementos gramaticais, etc. e tal, depois você faça uso do Novo Testamento interlinear, mas se focando basicamente no texto grego, tá bom? A tradução tem aqui, aí tanto da forma interlinear, ou seja, abaixo de cada linha, cada palavra vai ter a tradução, vai ter traduções de uma forma paralela ao lado do texto, mas o que você precisa realmente é entender que um vocábulo, por mais que tenha etimologicamente um significado, você tem que ver dentro do texto grego como é que o autor empregou. Uma palavra simples é sarx, é carne. Ora, o apóstolo Paulo emprega isso pouquíssimas vezes, como carne no sentido de corpo, mas na maioria das vezes, sarx é a natureza pecaminosa, esta que é latente dentro de nós. Então, não adianta você pegar um termo e na raiz da palavra, na origem da palavra, que a gente chama que é a etimologia, tentar colocar no texto quando o autor não quis empregar ele daquela maneira. Por isso que a gente tem que ter uma atitude mais cuidadosa e fazer, além do estudo, pesquisas. Então, essas duas obras aqui, Lourenço Stélio Rega, lembrando que tem a versão ampliada, a capa diferenciada, mais teor, e esta também é dos 8 casos, estudo dos 8 casos, e eu recomendo para você. Se você aprendeu os 8, você aprendeu já aqueles inclusos que estão em outras gramáticas. Paralelamente a esta obra, eu tenho como deixar uma sugestão, esse dicionário aqui, ó. O dicionário também do Taylor, ele vai ajudar. É um dicionário que pode ser utilizado bastante por você, ainda mais você sendo iniciante, e que você tem muito a ganhar com o dicionário do Novo Testamento grego. Eu quero ainda enfatizar a necessidade de você ter um texto grego. Como falei, pode ser a NA 27 aqui, pode ser essa versão interlinear. Eu tenho aqui, por exemplo, ainda uma versão do Novo Testamento grego com dicionário, a versão mais sucinta, mas é muito boa mesmo. Então, esses materiais você pode adquirir, claro, tanto em lojas físicas, livrarias, etc. e tal, mas também em sebos. O sebo virtual, a questão é que alguns vão cobrar é, o, a taxa de entrega, né? Não é verdade? Pode sair um pouquinho mais caro, dependendo do que for comprar, a não ser que você tenha uma vantagem, algum desconto e não pague o frete. Agora, o sebo físico, ele nos dá a possibilidade de encontrarmos livros
e obras como estas aqui, e você comprar por um preço irrisório, um preço bem em conta. Você pode, inclusive, negociar com o vendedor do sebo físico. E o importante é que você tenha acesso ao texto grego, quer o bizantino, quer o texto receptus, ou ainda majoritário, quando não, o chamado texto crítico, que são estes aqui que eu mencionei. Mas como é que você pode ter acesso? Eu vou deixar na descrição do vídeo o site oficial da Academia da Bíblia, que lá vai oferecer, entre outras versões, a versão mais atualizada, que eu tenho aqui, é a NA 28, vai ter que é a NA 27, você vai encontrar lá a NA 28 de forma gratuita. Você vai poder ler o texto de uma forma mais tranquila, de maneira gratuita. Então, deixo aqui essa sugestão que você possa aproveitar essas dicas e, quem sabe, dar um pontapé inicial. E se você já parou, começou e parou, você possa voltar a estudar. Nós temos dentro da playlist dezenas de vídeos curtos, a introdução sobre a língua grega. E você pode, sim, se valer desses recursos. Que Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.